Meu nome é Alejandro, e a história que vou contar é a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu. Um pesadelo que até hoje ecoa nas noites mais silenciosas. Eu, minha esposa Cecília e nossa filhinha vivíamos numa cidade pequena, escondida nas montanhas de São Luís. Era um lugar tranquilo, isolado, com pouca luz. Um cenário perfeito para o que estava por vir. Cecília e eu sonhávamos em ter outro filho, mas o tempo passava e a gravidez não acontecia. O desespero a levou a tomar uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ela decidiu procurar uma curandeira, uma mulher misteriosa que vivia ainda mais isolada, no topo da montanha. Eu implorei para que ela não fosse. Tinha um mau pressentimento sobre aquele lugar, sobre aquela mulher. Eu não acreditava nessas coisas, mas a esperança dela era maior que o meu medo. Relutante, eu a acompanhei. Quando chegamos à cabana, era sombria. Parecia nos observar. A curandeira apareceu na porta, uma figura encurvada pelo tempo, e seus olhos pareciam perfurar a alma. Ela me barou, disse com uma voz arrastada que só Cecília podia entrar. Assunto de mulher, ela murmurou. Fiquei do lado de fora. O ar da montanha de repente ficou pesado, gelado. O tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora. Quase uma hora depois, a porta se abriu e Cecília saiu. Mas não era a minha Cecília. Seu olhar estava vago, perdido. Ela parecia confusa, como se estivesse em transe. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela balançou a cabeça, dizendo que não se lembrava de quase nada. A única coisa que recordava era de ter bebido uma infusão amarga que a mulher lhe deu. Eu a abracei, tentando afastar a sensação horrível que tomava conta de mim, e a levei para casa. Alguns meses se passaram, e para nossa imensa alegria, recebemos a notícia. Cecília estava grávida. A felicidade era tão grande que, por um tempo, esquecemos daquela visita estranha na montanha. Mas a alegria não veio sozinha. Ela trouxe consigo a escuridão. Tudo começou de forma sutil. À noite, quando a casa estava em silêncio, começamos a ouvir risadas. Não eram risadas comuns, eram cacarejos agudos, de mulheres idosas, vindo do lado de fora. Toda vez que eu corria para a janela, não havia ninguém, apenas o vento uivando e sombras. Sombras que se moviam rápido demais na escuridão, dançando na periferia da minha visão. Noite após noite, as risadas voltavam, cada vez mais altas, mais próximas. O medo se instalou em nossa casa como um hóspede indesejado. O sorriso de Cecília desapareceu, substituído por olheiras e um terror constante em seus olhos. Nossa filha pequena acordava chorando, apontando para a janela no meio da noite, balbuciando palavras que não entendíamos. O que antes era nosso lar, nosso refúgio, tinha se tornado uma prisão. Desesperados, decidimos chamar o padre da paróquia local. Ele era um homem bom, de fé inabalável. Assim que ele pisou dentro da nossa casa, seu rosto ficou pálido. Ele parou no meio da sala, fechou os olhos e sussurrou: "Há uma presença maligna aqui, uma força antiga e faminta." Meu coração gelou. Com a voz trêmula, contei a ele sobre a curandeira na montanha, sobre a visita, a bebida estranha e as risadas noturnas. O rosto do padre se contorceu em uma expressão de horror e reconhecimento. Ele confirmou nosso maior medo. Aquela mulher não era uma curandeira. Ela era uma bruxa. E não estava sozinha. Fazia parte de um coven, um grupo de bruxas que vivia isolado nas montanhas, praticando rituais profanos. Ele disse que elas eram conhecidas por roubar bebês recém-nascidos para seus sacrifícios. Elas não queriam apenas um bebê, elas queriam o vezes nosso bebê. "Vocês precisam fugir", disse o padre, com urgência na voz. "Fujam o mais rápido que puderem. Elas virão Buscalow assim que ele nascer. Elas já marcaram esta casa." O pânico tomou conta de nós. Naquela mesma noite, começamos a arrumar nossas coisas às pressas, jogando tudo em malas. O plano era esperar o amanhecer e partir sem olhar para trás.
mas elas sabiam. De repente, as risadas começaram. Desta vez, não eram distantes, estavam do lado de fora da nossa janela, altas, zombeteiras, arranhando o silêncio da noite. Minha filha começou a gritar em seu berço. O padre havia me dado um terço abençoado. Peguei-o, minhas mãos tremendo, e apontei para a janela, gritando para que fossem embora em nome de Deus. Movido por uma coragem que não sei de onde veio, eu puxei as cortinas. Então, eu as vi. Eram quatro mulheres idosas, de cabelos brancos e ralos, a pele pálida e esticada sobre os ossos. Usavam vestidos brancos surros, de tera. Elas estavam paradas no meu jardim, olhando diretamente para mim, e sorriam. Um sorriso que não tinha nada de humano, um rasgo nos rostos esqueléticos, que prometia uma dor indescritível. Elas começaram a se aproximar, lentamente, deslizando sobre a grama sem fazer barulho. Cecília soltou um grito que rasgou a noite. Minha filha chorava histericamente. Eu fiquei paralisado, segurando o terço como se minha vida dependesse daquilo. E dependia. Eu só conseguia rezar, em voz alta, pedindo a Deus que nos protegesse daquele mal encarnado. Quando uma delas já estava quase tocando o vidro da janela, luzes de faróis cortaram a escuridão. Era o padre, que tinha voltado, trazendo outro homem com ele. Eles saíram do carro, o padre segurando uma cruz, e começaram a recitar orações em latim, suas vozes firmes, ecoando pela noite. As criaturas pararam, seus sorrisos se transformaram em rosnados de ódio. Elas olharam para o padre e depois para mim, e com uma última gargalhada que prometia vingança, recuaram para a escuridão da floresta e desapareceram. Não esperamos o sol nascer. Entramos no carro e fugimos daquela cidade, daquela casa, daquele pesadelo. Nunca mais voltamos. Hoje, vivemos na capital de San Luís. Nosso filho nasceu saudável, forte. Ele já tem 6 anos e ilumina nossos dias. Nós somos felizes. Reconstruímos nossa vida. Mas a memória daquele terror nunca me abandonou. Aqueles rostos, aqueles sorrisos, estão gravados na minha mente. E às vezes, quando a casa está silenciosa e a noite está muito escura, eu fecho os olhos e ainda consigo ouvir, bem ao longe, como um eco levado pelo vento, as risadas daquelas bruxas. Compartilhe com quem você acha que aguentaria sentir esse medo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. O que vou contar aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era uma criança. Meu nome é Joaquina, e esta é a história das bruxas do lago. Eu morava com meus pais e meu irmão mais velho, Pedro, numa cidadezinha perto de Guadalajara, no México. Nossa casa ficava próxima a um lago enorme, completamente cercado por uma floresta densa. Para nós, crianças, aquele lugar era um paraíso. Passávamos os dias correndo, nadando, brincando de esconde-esconde entre as árvores. Era o nosso refúgio, um mundo de aventuras sem fim. Mas esse mundo tinha um prazo de validade diário. Quando o sol começava a se pôr, uma transformação sinistra tomava conta do ambiente. O som alegre das nossas brincadeiras era substituído por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o zumbido dos insetos noturnos. A floresta, que de dia era nossa amiga, à noite se tornava uma muralha de sombras assustadoras. E do outro lado do lago, algo ainda mais perturbador acontecia. Todas as noites, sem exceção, víamos o brilho de uma fogueira, e em volta dela, silhuetas se moviam iramurras, mulheres mais velhas, que se reuniam ali para entoar cânticos estranhos e sussurrar orações que o vento trazia em fragmentos até nós. Palavras que não conseguíamos entender, mas que nos causavam arrepios. Nossos pais eram categóricos. Quando o sol começar a descer, todos para dentro. Ninguém fica na rua depois do entardecer. A ordem era repetida tantas vezes que se tornou um mantra. Na nossa inocência, achávamos que era um exagero, uma preocupação normal de pais. Não fazíamos ideia do perigo real que se escondia na escuridão, do outro lado daquelas águas. A verdade, no entanto, não demoraria a se revelar da forma mais brutal possível.
A rotina tranquila da nossa vizinhança foi quebrada de repente. Certo dia, um dos amigos do meu irmão Pedro simplesmente desapareceu. Ele tinha ido à casa de outro colega e, na volta, durante a noite, sumiu sem deixar rastros. A comunidade se mobilizou, a polícia iniciou uma busca exaustiva, vasculhando cada canto da floresta, cada margem do lago. Mas os dias se transformaram em semanas, e nada, nenhuma pista, nenhum sinal. O rapaz tinha evaporado. O medo começou a se instalar. As conversas entre os vizinhos mudaram de tom. As mães agarravam seus filhos com mais força. As portas eram trancadas mais cedo. A desconfiança pairava no ar. E então, aconteceu de novo. Pouco tempo depois, outro garoto, um pouco mais novo, também desapareceu. A dinâmica foi a mesma. Ele foi visto pela última vez perto do lago, já no começo da noite. O pânico tomou conta do bairro. O lago, nosso antigo paraíso, agora era visto como uma armadilha mortal. Os pais proibiram terminantemente que as crianças chegassem perto dele, mesmo durante o dia. As brincadeiras cessaram. O silêncio que antes só chegava com a noite, agora se estendia por todo o dia. As mulheres da fogueira continuavam seus rituais noturnos, e agora, seus cânticos pareciam mais altos, mais sinistros, como se celebrassem algo terrível. Meu irmão Pedro ficou arrasado. Ele tinha perdido um amigo e via um medo nos olhos de todos. Ele e seu melhor amigo, Rodolfo, costumavam ser inseparáveis, explorando a floresta e o lago juntos. Agora, mal saíam de casa. A inocência deles havia sido roubada. A verdade, quando finalmente veio à tona, foi mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que pudéssemos ter imaginado. Uma noite, ouvimos batidas desesperadas na nossa porta. Era Rodolfo, ou melhor, o que restava dele. Estava em estado de choque, com as roupas rasgadas, o corpo coberto de arranhões profundos e sangrando. Seus olhos estavam vidrados de pavor. Meus pais o acolheram, tentaram acalmá-lo, mas ele só conseguia tremer e balbuciar coisas sem sentido. Levou um dia inteiro para que Rodolfo conseguisse falar. E o que ele contou gelou o sangue de todos nós. Na noite anterior, ele estava voltando para casa e decidiu cortar caminho pela margem do lago. No meio do caminho, ele viu uma senhora curvada, parecendo procurar algo no chão. Ela o chamou, com uma voz frágil, pedindo ajuda. Disse que tinha deixado suas compras caírem e não conseguia encontrá-los no escuro. Rodolfo, sendo um bom rapaz, se aproximou para ajudar. Mas quando chegou perto, percebeu que não havia nada no chão. Nenhuma sacola, nenhuma fruta, nada. Ele olhou para o rosto da senhora, e foi então que o horror se revelou. O rosto dela se contorceu numa expressão maligna. Seus olhos, antes gentis, se tornaram frios e vazios. Suas unhas cresceram, transformando-se em garras longas e afiadas como facas. Antes que ele pudesse sequer gritar ou correr, outras mulheres idosas surgiram das sombras da floresta, cercando-o. Eram as mulheres da fogueira. Elas o agarraram com uma força sobrenatural, rindo com vozes agudas e cruéis. Arrastaram-no para o meio da mata, arranhando sua pele, enquanto ele se debatia em pânico. Levaram-no para a clareira onde a fogueira ardia. Lá, o amarraram a uma árvore e começaram um ritual macabro. Com as próprias garras, fizeram cortes em seus braços e pernas, recolhendo o sangue em cuias. Depois, com cânticos cada vez mais altos, começaram a pintar seu corpo com seu próprio sangue, desenhando símbolos que ele não reconhecia. Rodolfo contou que, em seu desespero, ele viu uma delas se aproximar com um galho grosso, com a ponta afiada como uma lança. Ele fechou os olhos, certo de que aquele seria seu fim. Mas de repente, ouviu gritos, não os gritos das bruxas, mas gritos de homens. O som de cavalos se aproximando em alta velocidade. Eram alguns fazendeiros da região, que estranharam o barulho do ritual, e foram ver o que era. Ao verem os homens, as bruxas soltaram um guincho de fúria, e desapareceram na escuridão da floresta, como fumaça. Os homens desamarraram Rodolfo e o levaram para a segurança. A polícia foi chamada imediatamente e investigou o local do ritual. O que encontraram confirmou a história de Rodolfo e revelou o destino dos outros rapazes. Penduradas nas árvores,
Havia figuras grotescas, feitas de ossos humanos e de animais, amarrados com cipós e cabelos. A perícia confirmou o pior. Alguns daqueles ossos pertenciam aos 2 garotos que haviam desaparecido. As bruxas não apenas os mataram, elas usaram seus restos mortais em seus rituais profanos. Uma caçada foi organizada, mas as bruxas do lago nunca foram encontradas. Elas simplesmente sumiram, como se tivessem sido engolidas pela floresta. Desde aquele dia, ninguém mais ousou chegar perto daquele lago à noite. A área foi abandonada, e a floresta ao redor pareceu ainda mais densa e impenetrável. Para meu irmão Pedro, o trauma foi profundo. Ele viu o que aquelas criaturas fizeram com seu melhor amigo e soube o que aconteceu com os outros. Ele nunca mais foi o mesmo. Até hoje, décadas depois, Pedro nunca mais saiu de casa depois que o sol se põe. O medo daquelas sombras, daquelas vozes e daquelas garras ficou gravado para sempre em sua alma. E na minha também. Obrigado por ouvir a minha história. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum relato. Até a próxima! Quando eu era pequena, vivi a história mais assustadora da minha vida. Uma que até hoje me causa arrepios. Eu morava com meus pais e meus 2 irmãos em uma casinha simples, térrea. O nosso quarto tinha uma janela que dava direto para a rua, e era por ali que tudo começou. Quase todas as noites éramos acordados pelo meu irmão mais novo. Ele tinha só 5 anos e ficava de pé, na janela, conversando com alguém do lado de fora. Nós achávamos estranho, mas o colocávamos de volta na cama e tentávamos dormir de novo. No começo, pensávamos que era só coisa de criança, talvez sonambulismo ou um amigo imaginário. Mas a coisa foi ficando mais frequente, mais esquisita. Uma noite, a curiosidade me venceu. Quando o vi de novo na janela, sussurrando para mais escuridão, eu perguntei: "Com quem você está falando?" Eu esperava uma resposta infantil, algo como "com o homem da lua" ou o nome de um amiguinho inventado. Mas o que ele me disse gelou meu sangue. Ele respondeu com toda a inocência do mundo: "Com a senhora. Ela me dá doces e disse que se eu for com ela, ela me dá brinquedos, mas ela disse para eu não contar para ninguém." Naquele instante, um medo profundo tomou conta de mim. Aquilo não era normal. Corri para o quarto dos meus pais e contei tudo, palavra por palavra. A reação deles foi imediata e assustadora. Eles não duvidaram por um segundo. A expressão em seus rostos mudou de sono para fúria em um piscar de olhos. Eles saíram de casa como um furacão, marchando direto para a casa da esquina. Era uma casa que sempre me deu arrepios, toda caindo aos pedaços, suja, com um jardim morto. Eu sempre achei que estivesse abandonada. Meus pais começaram a bater na porta com uma força que ecoava pela rua silenciosa. Eu fiquei na nossa porta, sem entender nada, apenas observando a cena de longe. Depois de algumas batidas violentas, a porta se abriu só uma fresta. Uma velha apareceu. Só de olhar para ela, senti um pavor inexplicável. Ela tinha um aspecto sujo, desgrenhado. Os cabelos grisalhos e ralos estavam caídos sobre o rosto, e ela tinha olheiras tão escuras que pareciam buracos no crânio. Suas roupas eram trapos velhos e rasgados, mas o pior era o olhar dela. Um olhar desafiador, acompanhado de um sorriso zombeteiro, como se ela já soubesse exatamente por que meus pais estavam ali. Eles a confrontaram. Gritaram que sabiam que era ela quem ia até nossa janela todas as noites, tentando atrair meu irmão. Acontece que aquela mulher tinha uma reputação no bairro. Os mais velhos contavam histórias, sussurravam que ela era uma bruxa. Diziam que, ao longo dos anos, outras crianças haviam desaparecido misteriosamente na vizinhança. O padrão era sempre o mesmo. Ela as atraía com doces e promessas de presentes, as levava para aquela casa sinistra, e elas nunca mais eram vistas. Enquanto meus pais a acusavam, a velha não disse uma palavra. Ela apenas soltou uma risada. Uma risada longa, arrastada, que parecia arranhar o silêncio da noite. Era um som macabro, debochado, que confirmava todas as nossas suspeitas sem precisar de palavras. Meus pais, vendo que não adiantaria discutir, apenas a avisaram para ficar longe da nossa família, longe do meu irmão.
Depois, deram as costas e voltaram para casa, arrastando uma nuvem de raiva e medo com eles. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Meus pais trancaram tudo, janelas, portas, qualquer fresta por onde o mal pudesse entrar. Mas às vezes, trancas não são suficientes. Na noite seguinte, acordei de repente por volta das 3 da manhã. Tive aquela sensação horrível de que alguém estava me observando. O ar no quarto estava pesado, gelado. Me virei para a cama do meu irmãozinho. Estava vazia. O lençol revirado, como se ele tivesse saído às pressas. Meu coração começou a bater descontroladamente. Olhei para a cama do meu outro irmão. Ele dormia profundamente. O pânico começou a subir pela minha garganta. Levantei e procurei pela casa. Fui até o banheiro, a cozinha, a sala. Cada cômodo vazio aumentava meu desespero. Eu sabia. Dentro de mim, eu sabia que algo terrível tinha acontecido. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei aos gritos. Eles pularam da cama, o medo estampado em seus rostos. Começamos a procurar por ele juntos, revirando cada canto da nossa pequena casa. Mas ele não estava em lugar nenhum. Meu pai, em um ato de puro desespero, correu para a rua gritando o nome dele a plenos pulmões. O som de sua voz ecoando na madrugada vazia é uma memória que me assombra. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele voltou. Mas o homem que entrou em casa não era mais o meu pai. Ele estava destruído. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele agarrava minha mãe pelos ombros e dizia, com a voz embargada pelo choro: "Ela o levou! Ela o levou!" Minha mãe ficou pálida como um fantasma. Não precisou de mais explicações. Eles se olharam e eu vi a compreensão e o terror absoluto passarem entre eles. Angustiada, ela perguntou: "Como você sabe? Você a viu?" Meu pai não respondeu. Apenas a pegou pelo braço e a puxou para fora de casa, em direção à casa da bruxa. Eu o segui, tremendo de medo, mas a necessidade de saber era maior. A porta da casa decrépita estava entreaberta, convidando a escuridão. Nós entramos. O cheiro que nos atingiu foi instantâneo e nauseante. Era um fedor de podridão, de morte. Restos de animais mortos estavam espalhados pelo chão. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser sangue seco. Em cima de uma mesa de madeira apodrecida, havia amuletos bizarros, feitos com mechas de cabelo, tecidos e pequenas figuras humanas amarradas com barbante. O lugar todo pulsava com uma energia maligna. Continuamos a andar pela casa imunda, chamando pelo meu irmão, mas apenas o eco de nossas vozes respondia. Foi então que meus pais pararam de repente. E o som que eles fizeram em seguida foi o mais doloroso que eu já ouvi. Um choro dilacerante, um grito de alma partida que ainda hoje ecoa em minhas memórias. Eles tinham encontrado. No chão sujo, perto de um círculo desenhado com sal negro, estava a pequena camisola do meu irmão. A mesma que ele usava quando foi para a cama. Mas não havia nenhum sinal dele. Nem dele, nem da bruxa. Eles haviam simplesmente desaparecido, sumido sem deixar rastros. Nós nunca mais o vimos. A polícia foi chamada, as buscas começaram. Procuramos por anos, não apenas por ele, mas também pela mulher que tínhamos certeza que o havia levado. Mas era como se os dois tivessem sido engolidos pela terra. Nenhum vestígio, nenhuma pista. Nada. O tempo passou, mas a ferida nunca cicatrizou. Minha mãe foi a que mais sofreu. Ela mergulhou em uma depressão tão profunda que nada conseguia tirá-la de lá. Ela foi definhando aos poucos, perdendo o brilho, a vontade de viver. A tristeza a consumiu por dentro, até que ela adoeceu e, por fim, morreu de coração partido. Meu pai envelheceu. Hoje é um homem idoso, cansado, mas a dor ainda está em seus olhos. Ele nunca esqueceu. E eu também não. Às vezes, no meio da noite, ainda acordo com a sensação de que alguém está me observando da janela. E me pergunto se a bruxa um dia voltará, ou pior, se ela nunca foi embora. Obrigado por ouvir a minha história. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Fiquem seguros!